Lá do ar, hein? E aí, família? Tranquilo? Bruno aqui. Então, né? Porra, mais um podcast na área. Eu sinto de verdade que podcast é uma coisa que hoje em dia todo mundo quer ter. E ainda que mamãe muito tenha me dito que eu não sou todo mundo, eu decidi fazer o meu próprio, tá? Então, eu anunciei esse projeto há um tempo, né? Hoje, quando eu parei pra gravar, é dia 25 de maio de 2026. E a primeira vez que eu anunciei esse projeto, a gente ainda tava em 17 de dezembro de 2025. Então, vamos aqui algumas justificativas de prima, assim, né? Porra, cara, sinto muito aí pela demora. Acontece que a minha vida deu uma grande reviravolta. Várias coisas horríveis aconteceram, mas estamos vivos, né? Com muita terapia e com algum otimismo, apesar do apocalipse que nós estamos vivendo na política brasileira. Então, assim, é aquilo. Se todo mundo tem um podcast hoje, né? Vamos nos perguntar o que é que faria você perder o seu preciosíssimo tempo aqui comigo, né? Então, literatura brasileira, o nome do meu podcast, talvez te dê algum tipo de insight do porquê que ele tem esse nome. Literatura brasileira, se você pensar bem, né? Você tem literatura, você tem Bru, que é apelido comum para Bruno, que é o meu nome. Aliás, prazer, Bruno Peçanha. E você tem zileira, né? Que é uma forma de fazer uma referência à brasileira. Então, a princípio, esse é um podcast onde eu pretendo falar de literatura como um todo. Mas tem mais algumas coisas aí. E eu acho que para eu chegar no real motivo pelo qual esse podcast vai existir, ou tá começando a existir a partir do momento em que eu faço essa gravação aqui, é te dizer algumas coisas sobre quem eu sou, sobre minha trajetória enquanto pessoa. Assim você já me conhece um pouquinho melhor e vê se vale a pena alguma coisa. Porque vai que eu falo pra você aqui coisas que você não gosta. Pô, ia ser uma merda, né? E eu não estou aqui pra isso. Então vamos lá. Quem sou eu? Como eu disse, meu nome é Bruno Peçanha. Mais uma vez, prazer. Eu, no momento dessa gravação, tenho 31 anos. Sou de São João de Meriti, um município na Baixada Fluminense. Não sei se hoje, mas antigamente, se você pesquisasse assim no Google, Formigueiro das Américas, você iria encontrar exatamente o lugar onde eu vivo. Bem, eu sou um homem negro, eu sou filho de empregada, e talvez isso seja o mais importante para o começo. E aí você pensa, porra, negrinho, filho de empregada, né? Quem é que ia ter qualquer tipo de expectativa sobre mim, né? Sobre os lugares que eu poderia alcançar? Ninguém. Mas uma pessoa que tinha muita expectativa comigo, né? Uma pessoa que realmente acreditava que eu seria grandioso, foi minha mãe, Dona Yara Peçanha, melhor pessoa do universo, melhor mãe de todas as galáxias. E eu sinto muito que você pense que a sua mãe é a melhor de todas, mas como você não é meu irmão, não é minha irmã, a gente já tem que estabelecer aqui que você tá errado ou errada. Sinto muito, tá? Mas acontece. Jogando nas loterias do universo, acaba que eu fui a pessoa a ganhar na Mega Sena das mães, né? Na Manga Sena, se é que isso faz algum sentido pra ti. Então, eu tenho a melhor mãe do mundo e ela postou todas as fichas em mim. Então, durante a minha adolescência, na verdade, durante toda a minha vida, eu estudei em uma escola privada, fora o meu primeiríssimo dia de aula, que eu fui para uma escola pública. Eu fiz curso de inglês, tudo que você possa imaginar, tudo bonitinho para que eu pudesse ter um futuro legal. Mas assim, eu era uma criança criativa, mas subdesenvolvida, sabe? Eu tinha muitas coisas na cabeça e assim, cara, com subdesenvolvido eu quero dizer, eu tinha muitas ideias sobre muitas coisas, né? Eu brincava muito com bonecos e com massa de modelar, e eu inventava histórias para esses personagens que eu criava enquanto eu estava brincando.
Mas assim, criatividade é uma coisa que é tipo um músculo. Assim como a escrita, algo que nós vamos falar em algum momento sobre a criatividade e a escrita e o que elas têm em comum. Mas assim, tanto a criatividade quanto a escrita são como músculos, precisam ser desenvolvidos, precisam ser trabalhados, né? Você vai na academia para você fortalecer seus músculos e você precisa de alguma coisa para poder fortalecer sua criatividade. E eu não tinha isso, mas comecei a ter quando eu me deparei com a possibilidade da leitura. Então assim, hoje eu posso dizer pra você que eu sou, além de leitor, escritor, mas não foi a minha realidade sempre. Um dia um amigo meu me emprestou um DVD. Aqui, sem querer, acabo denunciando a minha idade. Mas esse meu amigo emprestou um DVD pra mim, e esse DVD é do Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Aquele que todo mundo odeia, feito com Logan Lerman e com a Alexandra Daddario. Sabe? Esse. Então, só que, porra, eu não posso mentir pra você. Eu achei do caralho. Tá? Foi bom demais pra mim. Eu fiquei, assim, embasbacado, fiquei gag, tá? Fiquei gag com Percy Jackson. E fiquei assim, meu Deus, bem que poderia ter uma continuação, mas não tinha uma continuação, pelo menos não em filme. Acabei descobrindo, né, com a ajuda do nosso querido Google, quando ele ainda não tinha IA, foda-se você, Gemini, por favor, tá? Vai se fudendo aí. Enquanto ele ainda não tinha IA, eu acabei descobrindo que Percy Jackson e o Ladrão de Raios era, na verdade, nada mais, nada menos do que um livro que pertencia a uma série, né? Percy Jackson e os Olimpianos de Rick Riordan. Então, o que aconteceu? Eu fui atrás desses livros e em uma semana eu li todos eles. Fiquei fissurado. Eu tinha lido, pra não dizer que o Percy Jackson é tudo que eu li, eu tinha lido Crepúsculo um pouco antes, porque eu queria entender qual era da fama, né, da saga dos vampirão. Acabei, me divertindo muito, na verdade, tá? Odeio Lua Nova, mas os outros até ok. Né? Não vou aqui me alongar no fato da Stephenie Meyer ser Mormon, porque não é o foco, mas puta que pariu também, né? Enfim. E eu também li, depois de Percy Jackson, Jogos Vorazes, que pra mim, de todas as sagas que eu li nesse período da minha vida, é a que melhor envelheceu. Revolução é tudo que dá pra fazer, mas enfim. Então eu comecei a ler esses livros e fiquei, assim, absurdado, né? Com a possibilidade de encontrar novos universos. Não é que a vida fosse uma merda, tá? Não é por aí. A vida não era uma merda durante a minha adolescência. No entanto, vamos ser sinceros aqui. Com Douglas Adams patrocinando pra você uma viagem intergaláctica de proporções absurdas, como que você não vai querer ser leitor? É impossível, cara. É impossível. Então isso foi aí por volta dos meus 13 anos, tá? 13 anos. Mais um tempo depois, eu comecei a perceber que só a leitura não seria aquilo que ia caber pra mim na minha vida, certo? Então eu passei da leitura para o quê? Para a escrita. Aqui eu queria fazer uma alusão a uma música do nosso querido rapper mineiro FBC, né? A música 17 anos e 1,38. Em vez disso, eu tinha 16 anos e um Wattpad. E aí, aí não teve jeito. Aí eu comecei a publicar um monte de textos poéticos, né? E eu era um cara diferente, né? Primeiro que eu não gostava de poesia, né? Eu não gostava de ler poesia. Eu gostava de escrever poesia. Eu sentia que eu precisava escrever alguma coisa. Eu abria meu Wattpad no app mesmo, no meio da rua. E ia lá e metia bronca, entendeu? Ia lá e começava a escrever, e muita fé. Então não era uma coisa assim cheia de métrica. Porque também eu sentia que eu tinha que desafiar as coisas, sabe? Esse foi o período da minha vida também que eu comecei a ouvir rap, e eu quero que você guarde essa informação, que ela é muito importante, tá? Rap é foda, tá? Então eu sentia que eu não tinha que obedecer exatamente a nada do que quisessem me dizer. Eu escrevia textos poéticos do jeito que eu quisesse e foda-se, era uma coisa, uma vibe, assim, meio quem manda nessa porra sou eu. E se era assim no passado, continua sendo no presente. Ainda bem, porque realmente quem continua mandando nesta porra sou eu, já que sou eu que tô escrevendo.
Então, assim, eu acabei me metendo nesse mundo da escrita, acabei tomando gosto por isso. Me aventurei um pouco na prosa, mas realmente não era meu forte. Acho que também porque eu tava passando por uns processos de saúde mental, meio ruins, sabe? Nesse sentido, a poesia me ajudava muito, porque eu só precisava abrir o Wattpad e em 5 minutos eu conseguia contar toda uma história, né? Em vez de ter que me focar meses, talvez anos, escrevendo uma única narrativa. Poema, pra mim, tem muito essa coisa. É uma narrativa muito pequena, um microcosmo narrativo. E é perfeito, certo? Só que, mais uma vez, eu sou uma pessoa de sempre estar topando com a possibilidade da insuficiência, né? Então, a leitura não era o suficiente, a escrita não foi o suficiente, e quando eu dei por mim, eu estava dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, cursando letras, né? O curso de letras que eu cursei era mais centrado em literatura. Então hoje eu, olhando, fico pensando que ele me fez observar a linguística e a literatura de forma muito mais humanizada. Me deu muito combustível para escrever, eu aprendi coisas que, tipo, eu não fazia a mínima ideia de que existia, até porque são coisas que, mesmo no ensino privado, naquela época eu não tive acesso dentro da literatura, e tem também a parte da linguística que nós, enquanto alunos da escola, só temos acesso àquela coisinha da gramática, sabe? Então, a sintaxe, a morfologia, que inclusive morfologia é ensinada de forma totalmente equivocada na escola, mas um parênteses, né? Então, assim, eu aprendi muitas coisas na letras, só que a minha formação enquanto pessoa da academia não se dá apenas pela letras, tá? Pra mim. Então eu acabei entrando num grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa, chamado PET, Conexões Baixada, né? Um beijo pro grupo de pesquisa, um beijo para o tutor, um beijo para todas as pessoas que fazem parte desse movimento incrível que esse grupo de pesquisa é. E ele é um grupo de pesquisa centrado em relações étnico-raciais, em específico no espaço da Baixada Fluminense onde eu resido. No entanto, a gente acabava indo um pouco mais além disso, certo? A tutora do PET naquela época, que inclusive foi a minha orientadora do TCC, a ilustre Fernanda Felisberto, ecoava um discurso que ele era, assim, muito interessante. Eu acho que eu não prestava tanta atenção nele enquanto eu tava lá, quanto eu comecei a pensar depois que eu saí de lá, que nós éramos ali profissionais sendo formados de forma mista e de forma dupla, sabe? Nós éramos, então, profissionais de dupla formação, porque nós teríamos em nosso currículo de leituras acadêmicas tudo aquilo que era comum à nossa graduação e também aquilo que estava dentro de todo esse bojo de leituras relacionadas à racialidade. Então, uma caralhada de leitura, tudo que você quiser pensar sobre racialidade e também, em alguma medida, sobre gênero. Gênero social, por favor, tá? Gênero social. Acabei lendo, né, dentro desse grupo de pesquisa. A Letras e o PET Conexões Baixadas são as minhas vias de formação. Só que tu lembra que eu falei pra você guardar a informação do rap, da época que eu comecei a ouvir rap? Então, isso importa muito e eu vou voltar rapidinho aqui no tempo. Pois bem, o rap, como eu disse, ele é foda, tá? Rap é foda. Rap brasileiro, né? Rap nacional. É foda. E quando eu estava no meu último ano de ensino médio, eu comecei a ouvir. E isso mudou muito a minha vida, porque eu estava numa época, né, em que parece que ninguém discutia nada. Eu sempre fui negrão e racismo era um tópico que ninguém chegava perto. Especialmente ali por volta de 2010, 2011, que as pessoas começaram a falar de bullying, né, que pra mim é uma palavra super problemática, porque você pega uma palavra que funciona muito melhor num contexto estadunidense, traz pro contexto brasileiro, e aí você pega toda uma miríade de discussões das quais naquela época ninguém queria tratar, e você coloca todas elas dentro dessa sacola, que é o bullying, e aí o que você faz? Você não conversa sobre nenhuma delas, em específico.
Homofobia, que tava comendo a rodo nessa época, ninguém falava sobre isso. Gordofobia, ninguém falava sobre isso. Pô, eu ouvi falar a primeira vez sobre bissexualidade depois que eu saí da escola. Olha que loucura. Então, né, saí da escola em 2013. Para pra pensar agora. 2013. Então, assim, ninguém falava sobre racismo nessa época. Ninguém falava sobre nada. E o rap, ele meio que me ajudou. Os meus pais, né, minha mãe, querida, e meu pai, meio vacilão, eles não tinham o letramento racial para poder conversar sobre isso comigo. Então era dever da escola que eu soubesse minimamente sobre qualquer questão racial. Mas a escola não tinha nada sobre isso no seu repertório, no seu currículo. Não era interesse da escola ensinar isso. Então o rap, ele acabou entrando na minha vida nesse momento para me fazer pensar sobre racialidade pela primeiríssima vez na minha vida. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, né, pela forma como eu era tratado pelas pessoas em uma escola que, por ser privada, era de maioria branca. Então eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada acontecendo. Mas eu não tinha as ferramentas para poder saber o que era que estava errado. Tanto que é isso, né? O que eu caí na porrada na escola foi loucura. Porque é isso. Uma criança, sem as ferramentas para poder entender o que está acontecendo, vai recorrer à única arma que tinha. E no meu caso, era a porrada. E deu muito certo. Eu me orgulho muito de ter batido em muita gente. Deveria ter batido mais. Então, assim, o rap, ele chega num momento da minha vida em que eu não tinha muita consciência racial. E ele começou a cultivar essa consciência racial em mim. Eu comecei a ter vários questionamentos importantíssimos sobre negritude nesse período da minha vida, né? Então ele abriu as portas para o meu letramento racial. Letramento aqui eu tô falando de forma bem ampla, tá? Porque existe uma forma bem específica de tratar letramento e geralmente não é aquela que a gente vê as pessoas comentando na internet. Mas vamos deixar aqui porque tô aqui na forma simplificada. Também não quero editar muito esse episódio, tá? Então vamos, né? Vamos assim que vai dar bom. Então, o rap, ele começou meu processo de letramento racial. E quando eu chego na faculdade, eu já chego com a mente mais preparada, né? Então veja, eu sou uma pessoa que começou o processo de letramento racial em 2013, no meu último ano de ensino médio. Eu entro na Rural em 2019, eu entro no PET também em 2019. E eu creio de verdade que se eu não tivesse o letramento racial que eu tinha por conta do rap, talvez eu não teria entrado no PET. Mas eu devo muita coisa ao rap, porque se eu não tivesse passado por esse processo de letramento racial, existe uma grande probabilidade de que eu teria traçado um caminho totalmente diferente daquele que eu tracei, né? Porque, no fim das contas, eu acabei fazendo, como TCC, um projeto sobre rap. Com muito orgulho, inclusive, muita fé. E aí, veja, eu acho que isso ajuda, essa trajetória, né? Ajuda a gente a pensar o motivo real de eu estar aqui, o motivo real desse podcast, tá? Eu observei durante a minha trajetória na Rural que é preciso certo esforço de pouquíssimos professores para que você possa ler uma Maria Firmina dos Reis, sabe? Para você poder ler uma Conceição Evaristo, para você ler um Lima Barreto, sabe? É preciso um esforço muito grande. E são pouquíssimos professores que fazem esse esforço. Dependendo da grade curricular da faculdade que eu fiz, isso não é uma forma de gongar a faculdade, mas é uma coisa a se pensar, eu poderia ter passado toda a faculdade lendo apenas autorias brancas, sendo que nós temos um país onde a questão racial, ela é importantíssima. Um dos maiores norteadores da sociedade brasileira, se não o maior, muito próximo à questão de classe. Então veja, eu passei essa faculdade inteira vendo que me eram ofertados majoritariamente autores brancos para eu ler, enquanto eu estava no PET bebendo da fonte de várias autorias negras, especialmente no campo histórico, no campo social. Eu ficava pensativo, né? Porra, a gente não vai falar de questão racial na literatura? Na literatura brasileira? Na literatura diaspórica? Na literatura latina? A gente não vai falar sobre isso?
E é um tema pouquíssimo falado para um país das proporções do Brasil, com a história do Brasil, posicionado geograficamente e economicamente como é o Brasil, é muito preocupante. Então eu comecei a pensar, e se existisse um podcast que fosse centrado em tratar da literatura com um olhar racializado, né? Comecei a pensar nisso. E eu posso talvez não ser a melhor pessoa para criar esse podcast, mas certamente eu sou uma pessoa interessada em criar esse podcast. Então, aí você tem. O motivo real da criação do meu podcast é que eu queria que existisse um podcast que olhasse com muito carinho para a literatura, especialmente brasileira, embora não apenas, com um olhar racializado. Que olhasse para a literatura levando em consideração que existe toda uma miríade de teorias raciais que se casam muito bem com a literatura, né? Existe toda uma leitura sociológica histórica daquilo que a gente chama de literatura. Então, portanto, esse é o motivo desse podcast estar começando a existir. É óbvio, se a gente está pensando em comentar sobre raça dentro da literatura, né, ou como as questões raciais influenciam na literatura, a gente vai ter que esbarrar em alguns assuntos que, de alguma forma, talvez requereriam um ganho por insalubridade, sabe? A gente vai ter umas conversas um pouco insalubres. E assim, também não vou me limitar à questão racial, porque é aquilo, né? Também li muito sobre gênero, também li muito sobre sexualidade. Então, né? Não tem jeito, vamos esbarrar em alguns assuntos espinhosos, né? E aí, para provar para vocês que nós vamos esbarrar nesses assuntos espinhosos, eu vou pausar esse episódio por aqui, esperar você do outro lado, e aí a gente vai conversar sobre um assunto bastante insalubre. E aí você se pergunta, mas Bruno, de que assunto insalubre você está falando? Eu vou mencionar esse assunto com uma frase. E a frase é a seguinte: sabia que eu não leio livros LGBT+. Enfim, nos vemos no lado B. Lado B, hein? Então, aqui é o lado B do episódio. Ok, família? Então, que bom que você continua aqui, né? Continuamos aqui. Você desse lado aí e eu desse lado aqui, Bruno Peçanha, como você já sabe muito bem. E, assim, eu terminei o lado A desse episódio dizendo que, né, a gente fica marcado de ter uns papos insalubres. E esse aqui, ele é um desses. Não é o único. Não é o único, mas é um deles, dentre muitos, tá? Então, qual é o nosso assunto insalubre de hoje? É o famoso: nunca li nada LGBT, mas é o meu gosto, ok? É uma questão de gosto. E aí, gente, eu acho que o importante aqui é a gente perguntar o que é gosto. O que quer dizer gosto, né? Gosto é, para todos os efeitos, aquilo que faz com que alguém sinta vontade de consumir algo nesse sentido aqui, né? Então, já que eu gosto, eu vou comprar uma salsicha e fazer um cachorro-quente. Já que eu gosto, eu vou ao cinema assistir um filme de terror. Já que eu gosto, hoje eu vou dar play em um dorama. Ou hoje eu vou dar play em mais um dos 700 isekai que lançam em todas as temporadas de anime, né? Gosto. Essa coisa meio difusa, né? Porque enquanto a gente deixa tudo na esfera do gosto, a gente deixa um espaço muito bom, muito confortável, onde não é a sociedade
que influencia naquilo que eu gosto. O gosto, ele é pessoal. O gosto, ele é único. Cada um tem o seu. Mas, quanto mais nós estudamos, né, especialmente no âmbito sociológico, mais a gente sabe que isso é a puta ladainha do caralho, né? Gosto, na verdade, sempre vai ser uma coisa totalmente socialmente construída. E como todos nós estamos em uma sociedade que tem como ideologia principal vigente a hegemônica, ou seja, aquela que é colocada, aquela que é reafirmada, aquela que é sempre trazida de forma quase que automática, perniciosa, mas ao mesmo tempo quase secreta, por mais que seja descarada, né, pela classe dominante. Então a gente tem toda uma sorte de ideias, toda uma sorte de formas de pensar, de formas de enxergar a realidade que é criada, né, pela classe dominante. E isso, quando vem, né, de forma decantada, de forma reduzida, de forma diluída para as pessoas, uma vez que é assimilada, nós chamamos de gosto. E aí é que é interessante, né? É sempre nunca li nada LGBT, nunca li nada feito ou escrito por mulheres, nunca li algo escrito por uma pessoa negra, nossa, nunca li um negro, né? É tipo, o gosto das pessoas, ele sempre serve como gatekeep, né, de algo feito por minorias sociais. Não é interessante essa parada? Eu gosto dessas coincidências. Vocês não gostam dessas coincidências? Eu adoro. Então, é aquilo, né? Tu nunca vai ver alguém falando: eu nunca li um livro escrito por uma pessoa cis. Né? Ah, eu nunca li um livro escrito por uma pessoa hétero. Nunca li um livro de um branco. É curioso, né? Eu acho engraçado. Você não acha engraçado? Eu acho legal. Você não acha legal? Então, assim, eu acho que o que talvez nos importe, o que talvez nos interesse nessa história, é trazer, de alguma forma, a ideia do LGBT e o que quer dizer isso para o mercado literário, né? Então, é aquilo. LGBT+, ou LGBTQIAPN+, é a sigla que está relacionada com todas as orientações sexuais ou identidades de gênero, certo? Isso todos nós estamos cientes. Se você parou para me ouvir, você provavelmente está ciente, né? Então, beleza. Mas quando a gente traz para o mercado literário, isso ganha um outro aspecto, porque assim, a partir dos anos 2000, mais ou menos, tá? 2000, entre 2000 e 2010, não especificamente no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos, né? A ideia daquilo que nós chamamos de LGBT+, como bojo dentro do mercado literário foi começando a emergir, certo? Então, assim, imagina que você tem uma pessoa LGBT, e aí essa pessoa decide escrever um livro. E dentro dessa narrativa, você tem personagens LGBT. E aí, o mercado literário, ele pega a sigla LGBT+, para poder apontar, dizer, destacar, evidenciar que aquela narrativa possui dentro, né, das suas páginas, das suas folhas, tudo, personagens LGBT, certo? O que não garante exatamente que aquela narrativa vai ter como um ponto muito importante qualquer coisa relacionada à sexualidade ou identidade de gênero dos personagens, certo? Nada garante. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque pensa bem, uma pessoa LGBT, ela não exatamente é obrigada a escrever qualquer coisa que seja sobre sexualidade ou sobre identidade de gênero.
É óbvio que não existe nenhum problema em tratar desses assuntos. Afinal, a literatura, ela pode ser muitas coisas, tá? A gente não vai bater um martelo aqui sobre a literatura, porque a literatura é algo que, pra gente definir, a gente poderia fazer um podcast de 7 horas, né? Mas, dentre muitas coisas que a literatura pode ser, uma delas, com certeza, é uma forma de tratar das aflições da humanidade, daquilo que toca o coração dos seres humanos, daquilo que ao longo da história da humanidade, ou da história das humanidades, se a gente não quiser ser universal, eurocêntrico, a gente vai ver que existe toda uma ideia de tratar dessas situações, dessas coisas que estão no âmago do ser humano. E, na pós-modernidade, especialmente, tudo aquilo que é parte da identidade de alguém, seja a questão racial, seja a orientação sexual, seja as questões de gênero, seja dentro da cisgeneridade ou dentro da transgeneridade, né, que existe toda uma questão para se tratar nos dois casos, são coisas que fazem sentido serem discutidas dentro da literatura, porque a literatura, mais uma vez, entre muitas coisas, é feita para a gente pensar a sociedade. E é feita para a gente pensar os lugares das coisas dentro da sociedade, das pessoas dentro da sociedade, dos seus fragmentos de identidade dentro da pós-modernidade na sociedade. Então não seria nenhum problema se um autor LGBT parasse para escrever sobre esse tópico. Na verdade, não seria nenhum problema se um autor que não faz parte, né, do grupo LGBT, como um todo, parar para escrever sobre esse tópico, porque é aquilo, né? Com pesquisa, tudo pode ser feito, certo? Então, assim, se a gente tratar como se não fosse problema nenhum, porque não é, alguém escrever sobre a temática LGBT+, né, a gente já começa a chegar num lugar que é o grande foda-se, né? E daí, se tem alguém escrevendo algo LGBT. Mas é importante comentar, de alguma forma, LGBT+, como sigla, é algo que foi cooptado pelo mercado como um todo. Não estamos falando aqui do mercado editorial em si. Não estamos falando do mercado literário em si. Estamos falando sobre o capitalismo e a forma como ele cooptou todas as pautas sociais e transformou todas as identidades em um produto, né? Então, nesse caso, o livro acaba sendo, de alguma forma, o subproduto de um grande produto, né? Então, aquilo que nós chamamos de LGBT como marcação dentro de uma loja, né, dentro de um mercado em específico, se torna uma forma de vender aquela identidade, sabe? Essa sinalização, né, ela não é feita tendo como objetivo principal olhar, estampar e falar: olha só, gente, temos uma história LGBT. Quem gosta de LGBT pode ler. Esse não é o motivo principal dessa sinalização. O motivo principal dessa sinalização é, primeiramente, mercadológico. Porque é isso, se eu sinalizo que ele é LGBT, que aquele produto é LGBT, eu faço duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é que eu chamo para esse produto quem se identifica como LGBT. E a outra é que eu afasto desse produto quem não se considera LGBT, né? Ou seja, todas as pessoas preconceituosas que não vão ler um livro por ele estar com essa tag LGBT. Mas o interessante pra mim é que LGBT não é um gênero narrativo, né? Nem é um gênero literário. Mas focando no gênero narrativo, certo? Ou seja, romance, horror, comédia romântica, fantasia, né? LGBT não é um gênero narrativo. Ou seja, destacar que uma narrativa é LGBT não transforma ela automaticamente em nada. É um sinalizador, especialmente mercadológico, como eu já disse, certo? E se a gente levar isso em consideração, né? Se uma pessoa diz pra você que não lê LGBT, o que ela quer dizer? Porque assim, gente, vamos lá. Com alguns exemplos, porque a gente tem exemplos, né? Na própria literatura brasileira contemporânea. Vamos lá. Lucas Santana escreveu Sangue Raro. É um livro LGBT? Porque tem personagens LGBT? Com certeza.
mas é uma fantasia, né? Ou seja, o gênero narrativo é ficção especulativa, fantasia. A Gil Domingues escreveu Bala no Alvo, Dente de Leão, que é LGBT porque tem personagens LGBT, com certeza, mas é um faroeste fantástico, né? Stênio Gardel escreveu A Palavra que Resta, que é um livro LGBT porque tem personagens LGBT, com certeza, só que é um drama. A Gi Alves escreveu Os Fantasmas Entre Nós, que é um livro LGBT porque tem personagens LGBT, com certeza, mas é um terrorzão. Então a gente tem aqui pelo menos 4 livros. A gente poderia continuar dando exemplos, mas vamos lá, vamos terminar por aqui. Nós temos 4 exemplos de livros que seriam tagueados, marcados, destacados, evidenciados como LGBT, mas nós temos uma fantasia distópica, nós temos um faroeste fantástico, nós temos um drama, nós temos um livro de horror. Então, assim, dá pra perceber que o que a gente chama de LGBT é só uma tag de mercado e que, na verdade, não exatamente diz respeito a qual é o gênero que aquele livro faz parte, que aquela narrativa tem como seu gênero narrativo principal, né? Então, o que a frase "nunca li um livro LGBT+" revela sobre quem diz ela, né? Eu acho que a partir daqui, a gente, infelizmente, ou talvez felizmente, não tem mais pra onde ir, sabe? Porque assim, eu vou ser bem franco com você que tá me ouvindo agora. Qualquer pessoa que diga que nunca leu um livro LGBT, está dizendo que nunca leu um livro porque a tag de mercado desse livro é LGBT. E essa tag, ela indica, como nós já conversamos aqui, que dentro daquele livro, pelo menos, há personagens LGBT e nada mais além disso, né? Não tem como dizer nada sobre qual é a característica exatamente dentro do bojo do que a gente está chamando de LGBT, né? Seja sexualidade, seja identidade de gênero, que está dentro daquela história. E esses livros podem ser sobre qualquer coisa. Você já ouviu falar sobre como as pessoas morrem de rir lendo Gay de Família? Sabe? É tipo, ainda que aquele livro tenha como personagem principal um homem gay, a real da real é que é uma comédia, sabe? Então, assim, se a gente tem uma miríade de gêneros dentro de uma tag que é usada para vender livros, para destacar que dentro daqueles livros tem um conteúdo que se relaciona de alguma forma com questões LGBT, sejam elas de sexualidade ou identidade de gênero, isso não quer dizer nada sobre o gênero daquele livro, né? O gênero narrativo daquele livro. E aí essa pessoa que nunca leu um livro LGBT, provavelmente já leu uma fantasia, provavelmente já leu um romance histórico, provavelmente já leu um romance esportivo, provavelmente já leu um suspense, já leu um livro de horror, né? A única diferença aqui é que essa pessoa se recusa, por algum motivo que nós não sabemos qual, a abrir um livro que tem uma tag de LGBT. Por que será, hein, minha gente? Por que será? Nenhuma dessas pessoas vai gostar de ser chamada de LGBTfóbica, é certo, eu acredito plenamente nisso. Só que não tem outra forma de dizer, sabia? Porque é isso. A partir do momento que você não tá deixando de abrir um livro porque esse livro não tem a tag LGBT, você vai ter que explicar pra nós por qual motivo que você tá deixando de abrir esse livro porque ele tem a tag LGBT, né? E se eu acabei de explicar pra todo mundo que tá me ouvindo que dentro desse bojo de LGBT cabe uma caralhada de gêneros narrativos distintos, então, minha gente, não tem motivo, tá bom? Não tem motivo. Então, assim, o recado para aquelas pessoas que nunca leram um livro LGBT, que também não querem ser chamadas de LGBTfóbicas,
Honestamente, o meu desejo é que vocês todos vão pra casa do caralho, porque não tem justificativa, além de LGBTfobia, para a forma como vocês sistematicamente evitam esses tipos de livros, quando vocês mesmos fazem questão de ler tudo quanto é livro que apenas não tenha essa tag. Vocês vão ler livro ruim estadunidense, né, que seja escrito por pessoas cis heteronormativas, em vez de ler um livro bom porque ele é escrito por uma pessoa LGBT. E vocês deveriam ter vergonha de se chamar de leitores, né? Eu nem comecei a gravar essa parte do episódio, lado B, pensando que vocês deveriam se envergonhar, mas a verdade é que vocês deveriam se envergonhar, porque a mente de vocês é tão pequenina, né? A bactéria que come o cérebro passaria tanta fome dentro das cabecinhas ocas de vocês, né? Que eu realmente acho que vocês deveriam ter vergonha, né? Deveriam ter vergonha de serem pessoas que se dizem leitoras, de serem pessoas que criam conteúdo de leitura, e ao mesmo tempo batem no peito com orgulho e dizem que não leem livro LGBT. Vocês são uma vergonha para todas as pessoas que um dia, né, decidem abrir, seja qual for o lugar onde elas escrevem, e decidem que elas vão fazer um livro. Vocês são uma vergonha, sabe? Então, assim, eu deixo aqui o meu abraço, o meu cheiro, o meu carinho para todas as pessoas LGBT que estão no mercado literário brasileiro, que fazem essa porra rodar, que fazem essa porra acontecer, né? Vocês são pessoas incríveis e maravilhosas. Eu espero realmente que essas pessoas que falam que não leem livro LGBT, de fato, não leem os livros de vocês, não porque vocês não merecem ser lidos, mas porque essas pessoas não merecem ter contato com livros de tanta qualidade. Tá bom, minha gente? Então, eu fico por aqui, tô puto, esse assunto, puta que pariu, tá bom? Mas eu disse pra vocês que nós íamos tratar de coisas insalubres e infelizmente não tem jeito, tá? Infelizmente não tem jeito. Então, deixo meu abraço a todas as pessoas, deixo o meu contentamento a todas as pessoas que decidiram ficar até aqui, né, me dando a atenção maravilhosa de vocês, tá bom? Eu sou Bruno Peçanha, esse é o podcast Literatura Brasileira e por enquanto a gente aqui se despede e vai embora.